Olá a todos. Bom, pessoal, hoje trarei um estudo a respeito do Evangelho de João, capítulo 8, a história da mulher adúltera. Estou trazendo esse estudo porque tenho conversado com algumas pessoas do meio evangélico cristão e quando a gente toca nesse assunto a pessoa fica em dúvida, porque a pessoa acredita que a Bíblia João Ferreira de Almeida, que é a versão em português mais usada pelos evangélicos, ela é a inerrante, a infalível palavra de Deus, então se está lá é uma história verdadeira. Porém, o que essas pessoas não sabem, essas pessoas talvez não querem saber, é que a Bíblia João Ferreira de Almeida, ela se trata de uma tradução em português, tá? Ela não é muito antiga, ela é uma tradução que veio de outras traduções que por sua vez vieram de outras traduções até pararem nos códices mais antigos. Dos códices mais antigos nós temos apenas papiros que contêm fragmentos do Novo Testamento, mas o que nós temos de mais antigo, cópias gregas e siríacas mais antigas, que datam do quarto século, são fontes que nós devemos analisar direto da fonte de onde todas essas traduções saíram. João Ferreira de Almeida traduziu, é uma tradução, não é a fonte verdadeira da onde foi extraído tudo que João Ferreira de Almeida colocou ali. E nós vamos analisar por menor para ver se o que João Ferreira de Almeida colocou ali procede ou não. Só queria deixar bem claro que João Ferreira de Almeida, ao colocar a história da mulher adulta, lógico que ele pegou de outras traduções, né, de outras línguas, ou de um códice que data do quinto século, mas dos códices mais antigos, eu acredito que ele não se serviu. Ele se serviu de uns códices posteriores e acabou resultando aí na versão de Almeida contendo essa parte da mulher adúltera. Bom, nós vamos analisar primeiramente, eu tenho aqui o códice mais antigo, que é o Códice Vaticano. Esse códice é o códice grego mais antigo, data por volta de mais ou menos do ano 305, tá? Esse é mais antigo, vamos analisar o mais antigo, que está... Bom, eu assinalei aqui para que vocês possam ver, veja bem. Deixa eu diminuir um pouco o zoom para vocês poderem ver, aqui ó. Essa é a parte que teria que conter a história da mulher adúltera no códice mais antigo, da onde saiu todas as traduções do mundo, inclusive a tradução de João Ferreira de Almeida, tá? Então aqui, eu coloquei a história da mulher adúltera, não está no Códice Vaticano. Pode ver que aqui tem, eu marquei aqui João capítulo 8, 12. Então, ele termina aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele terminaria no João 5, 7, 52, ele terminaria aqui e começaria do capítulo 8, do versículo 12 em diante. Ou seja, a história da mulher adulta não contém nesse códice mais antigo. Então vamos analisar outro códice. Esse é mais ou menos por volta do ano 310, é chamado Códice Vaticano. Que aumentar um pouco. Aqui está, vou diminuir mais um pouquinho. Bom, aqui está. Aqui, veja bem, ele termina em João 7,52 aqui, essa é a parte de João 7,52 no Códice, e pula direto para João 8,12, ou seja, a história da mulher adulta também não está no Códice Sinaítico. Então temos dois códices gregos mais antigos que não contêm a história da mulher adúltera. Então vamos lá, vamos analisar agora o códice grego, o códice aramaico, perdão. É o códice Cabures, é o códice aramaico mais antigo. Vou aumentar um pouco aqui mais. Esse aqui é o códice, escrito nesse papiro vermelho, nesse manuscrito vermelho. E esse daqui é a transcrição dele aqui em preto e branco. Vocês percebem que aqui, essa parte, ele para em João 7,52 e pula para João 8,12. Então a parte, a história da mulher adulta, também não está no Códice Cabures, que é o códice siríaco mais antigo, que data por volta do quarto século também. Então o que acontece? É fácil saber que a história da mulher adulta ela se trata de uma invenção
posterior, provavelmente é uma invenção da Igreja Romana aí, por algum motivo inventaram essa história aí, talvez para dizer, para falar contra a anulação da lei, ou para ter uma espécie de antissemitismo aí, mas é uma história inventada. Bom, conforme foi mostrado nos códices aqui, às vezes a pessoa ainda tem dúvida, não entende do códice, não sabe que é o grego, não sabe nem da onde que a João Ferreira de Almeida saiu. Bom, então o que nós vamos fazer? Eu peguei uma Bíblia João Ferreira de Almeida de estudo, tá aqui a capa dela, tá aqui para vocês verem, ó, Bíblia de Estudo Almeida, revista e atualizada Sociedade Bíblica do Brasil. Então eu estou pegando algo que todo evangélico confia. Bíblia João Ferreira de Almeida, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil, nós confiamos, os evangélicos confiam no que a Sociedade Bíblica do Brasil ela publica. Então, vamos ver o que ela fala a respeito do capítulo 8 de João. Vamos aumentar o zoom aqui. Essa é a página do capítulo 8 da Bíblia de Estudo da Sociedade Bíblica do Brasil, João Ferreira de Almeida. Aqui diz o seguinte: este texto não aparece na maioria dos manuscritos. Outros, veja bem, esse texto não aparece na maioria dos manuscritos. Então, confere com aquilo que nós até agora que eu tenho falado para vocês. Então ela não aparece na maioria dos manuscritos. Só que essa maioria dos manuscritos são os manuscritos mais antigos. Os mais recentes, que datam por volta do 5º século para frente, eles não são tão antigos como esses que eu apresentei para vocês. Outros o incorporam em lugar diferente. O relato parece ter sido uma história conservada primeiro em forma independente e depois incluída aqui. A narração interrompida em 7:52 continua em 8:12. Então o que ele está dizendo? Que a narração de João, no capítulo 7, no versículo 52, ela foi interrompida e depois ela continua no capítulo 8, versículo 2. Ela foi interrompida para quê? Para colocar a história da mulher adúltera, que inclusive não foi escrita por João Ferreira de Almeida. É uma história que não aconteceu. É uma história inventada. Por isso que ela foi enxertada no livro de João. João não escreveu de nenhuma forma. E colocar palavras nas palavras de João, inventar palavras naquilo que João escreveu, se torna um falso testemunho. Porque João, o evangelista, ele não escreveu de forma alguma essa história da mulher adúltera, tá? Mas agora nós vamos analisar também, já que a própria Sociedade Bíblica do Brasil confirma que se trata de um enxerto de algo colocado interrompendo os capítulos, nós vamos analisar porque também se trata, porque esse capítulo se trata de uma adulteração. Primeiramente, nós vamos analisar aqui, ó, capítulo 8, a mulher adúltera. Aí vamos ler do jeito que está aqui nessa história e vamos analisar para ver se confere. Versículo 1: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Então, primeiramente, nós temos que ter em mente que Jesus estava no templo e lá ele ensinava. Bom, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Agora veja bem, os escribas e fariseus levaram a mulher até onde Jesus estava, porque ela foi apanhada em ato de adultério. Mas uma mulher adúltera, ela jamais poderia entrar dentro do templo. Isso é completamente contra a lei. O que já quebra aqui uma sequência. A primeira mentira dito aqui é dizer que essa mulher adúltera foi levado lá no templo para ser julgado por Jesus. Algumas pessoas dizem que talvez
os fariseus deveriam ter chamado Jesus para fora do templo, mas é uma coisa que todo mundo acha. Escrito, não está. Se não está escrito, né, fica difícil dizer que eu acho aquilo ou eu acho aquilo outro. Nós temos que falar do escrito. Então, ele levou essa mulher, os escribas e fariseus levaram essa mulher, apanhada em ato de adultério, para dentro do templo, e nós sabemos que isso não era aceitável. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Bom, esse versículo 5 diz o seguinte, que na lei Moisés mandou que essas mulheres fossem apedrejadas. Mas é isso mesmo que está escrito na lei? Moisés diz isso? Vamos lá em Deuteronômio 22, diz o seguinte: Quando um homem for apanhado deitado com a mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Então, aqui na lei, segundo o que o Senhor determinou para Moisés, tanto o homem como a mulher morreria. Aqui eles estão dizendo que a lei diz que essas mulheres deveriam ser apedrejadas. Mas aí que vem a pergunta: cadê o homem? O homem não está aqui, está faltando homem. Então, no versículo 6 dizem que isto diziam eles tentando-o. Se eles foram tentar Jesus, então Jesus, como um rabino conhecedor da lei, a primeira coisa que ele faria era lançar em rosto daqueles homens que a lei não estava sendo cumprida. Porque se a lei tivesse que ser cumprida, o homem teria que estar ali também para ser apedrejado. A primeira coisa, já que eles foram com astúcia, o Senhor lançaria em rosto isso deles. Mas não foi isso que aconteceu. Versículo 6. Isso dizia tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então veja bem. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Qual terra? Sendo que o chão do templo era feito de pedras. Era chão maciço, não existia terra para ele escrever. Se você tem dúvida disso que eu estou falando, dá uma pesquisada, uma analisada, que você vai ver isso que eu estou te falando. Não havia terra no templo, não existia terra. Então ele não poderia estar escrevendo com o dedo na terra. Isso seria impossível dentro do templo. Bom, mas vamos continuar. E como insistissem, perguntando, endireitou-se e dizia-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém. Senhor, disse-lhe Jesus: Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Aqui simplesmente Jesus estaria anulando um mandamento da lei, coisa que o Messias de Israel nunca fez. Aqui é claro que ele estaria anulando o mandamento, que é o mandamento dessa mulher deveria morrer apedrejada. Mas você pode pensar, como ela poderia morrer apedrejada, sendo que Jesus é um homem misericordioso? Não. Veja bem, o Messias de Israel, ele veio cumprir a Torá e voltar o povo de Israel a cumprir a lei. Ele não veio de modo nenhum abolir. Então aqui é claro que ele está abolindo a lei. Nós vamos ter um exemplo aqui disso no livro de Marcos, no capítulo 7, ele diz o seguinte: Ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele,
Respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retende as tradições dos homens, como lavar do jarro e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Agora prestem atenção no que o Messias de Israel falou no versículo 10 a respeito da lei. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Aqui ele está dizendo que o filho que desonrar o pai e a mãe, segundo a lei que Deus deu para Moisés, ele devia morrer. Aqui, o Messias de Israel ele não está indo contra a lei. Ele está a favor da lei, dizendo que este que desonra o pai e a mãe, certamente morrerá. E esse morrerá é um morrerá literal. É um morrer mesmo, não é ter morrer espiritual, como muitos afirmam aí não. No versículo 11 ele diz assim: Vós, porém, dizeis, ou seja, vocês, fariseus, vocês estão fazendo ao contrário. Se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Aí o Messias de Israel fala, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. Então o que nós concluímos? Aqui ele não anulou a lei. Aqui de fato ele disse que aquele homem, aquela pessoa, aquele jovem que desonrasse o pai e a mãe, ele deveria morrer. Então o mesmo não seria diferente com o caso da mulher adúltera. Se ela fosse realmente, se ambos tivessem sido pegos em atos de adultério, com certeza ali ambos morreriam apedrejados, porque está na lei e o Messias de Israel não veio para anular a lei. Bom pessoal, espero que todos tenham entendido. Um forte abraço a todos e tchau.